Imagem também comunica propósito. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do Simplesmente Excelente. Se você se interessa por esse assunto, esse episódio nasceu pra você. Então pega papel, caneta e venha ter um tempo simplesmente excelente com a gente, porque esse episódio já vai começar logo depois da vinheta. Estamos no 38º episódio. Seja muito bem-vinda. Bora! Seja bem-vindo ao Simplesmente Excelente Podcast. Que alegria receber você aqui nesse espaço de formação da mulher cristã multitarefa. Aqui nós somos trabalhadas, aqui o Senhor, Ele realmente trata o nosso coração, a nossa mentalidade. E nesse episódio é justamente isso que vai acontecer com a gente, porque a gente vai falar sobre como a nossa imagem comunica propósito. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Letícia Soares, faço parte do Simplesmente Excelente, junto com a Sabrina, somos hosts esse podcast incrível que já está aí no 38º episódio, tem muito conteúdo para você. E aqui somos multitarefa, sou pastora, esposa do Guilherme, sou professora do Seminário Teológico Carisma, cientista política, empreendedora, e lá vai a lista, é grande, porque a gente faz bastante coisa mesmo, né, Sá? Muitas coisas, é por isso que o nosso conteúdo aqui é pra você, mulher multitarefas, tem muitas missões. Então se você é mãe, é esposa, é filha, lidera na igreja, trabalha fora, se identifica com a gente. Somos estudantes, estamos aqui para aprender juntas e também inspirar você a ser simplesmente excelente. O que é isso? É dar o seu melhor na condição que você tem, isso é excelência, sem abrir mão da simplicidade. Então a gente quer fazer as coisas com leveza e trazer conteúdo em todas as áreas que você vai atuar. E hoje nós não estamos sozinhas aqui, né, Lê? Estamos com duas convidadas incríveis, mulheres que já há algum tempo a gente queria trazer aqui para a mesa DC, estavam sempre no nosso radar, e hoje a gente conseguiu reunir essas duas mulheres que você vai ver que vão transbordar de conhecimento e também de amor por Jesus. E a primeira delas é a Paula Fay, que é empresária, cofundadora da Casa Bless, um ministério que possui um ecossistema de educação, conexão e negócio. Também é fundadora do Imagem de Valor, uma empresa especialista em posicionamento e desenvolvimento de marcas pessoais e negócios com Deus. O seu início de formação é moda, possui aprimoramento em branding pessoal, consultoria de imagem e estilo, morfopsicologia, desenho de moda, liderança, relações humanas e lá vai. O seu propósito é ajudar mulheres a ocuparem seus lugares em suas vidas, carreiras, negócios e ministério do eterno ao externo. Meu Deus, uau, que lindo! E junto com a Paula, eu tenho a honra de apresentar a Viviane Moiano, que tem formação em consultoria de imagem, é palestrante e estudiosa da Palavra de Deus, desenvolve mulheres cristãs no alinhamento entre identidade, posicionamento e comunicação visual. É idealizadora do evento Vestidas para o Reino, líder da comunidade Pérolas com Propósito e seminarista do curso teológico Carisma. Sejam bem-vindas, mulheres SE. Vamos lá, muito bom. Muito bom receber vocês, gurias. Eu me sinto, assim, muito honrada, né? A gente estava preocupada ali antes falando do horário, que a gente deu aquela corridinha para chegar. Mas fiquei muito feliz com o convite, porque eu creio que é um assunto que realmente edifica todas nós, né? Rever as amigas é muito bom, só por isso já vale a pena. E poder compartilhar também com as outras mulheres, eu creio que aquilo que Deus ele vai transformando no nosso coração, porque a imagem ela tem muito a ver com transformação, né? Uau, muito bom. Também estou muito honrada. Para mim, eu já olhava no YouTube podcast e nem imaginava que seria convidada. Eu fiquei muito honrada, muito feliz, muito grata mesmo. E essa é uma palavra que a gente tem que reverberar muito aí no nosso meio, né, entre as mulheres, para chegar ao máximo de mulheres possível, né, sobre esse assunto, que esse assunto faz parte do nosso dia a dia, da nossa essência, do nosso muito eu, né? Bom. Então é isso que nós vamos falar aqui hoje, né? Eu já quero começar, assim, dando o pontapé nesse tema, entendendo com vocês o que é imagem pessoal, o que compõe uma imagem pessoal, para essa pessoa que está nos acompanhando já entender e a gente fundamentar, começar do mesmo entendimento, né? Então, não sei quem quer começar a construir essa... Começar. Vamos lá. Para mim, no início, quando eu tive a minha formação, eu tinha uma ideia da imagem pessoal. Ela tem a ver com o que a gente coloca, o que a gente fala hoje, mas com o tempo ela foi se tornando
foi se tornando para mim algo que ainda precisava de mais coerência, sabe? Não é só a imagem pessoal. Eu quero transmitir X, eu preciso transmitir uma autoridade na minha profissão, por exemplo. Ok, mas como é que tá essa mulher? Como é que essa mulher, ela está por dentro? Isso começou a me preocupar muito, sabe? Do que somente fazer uma consultoria e ver ali com ela, tá, mas tu quer comunicar isso, então vamos ver o teu estilo, vamos ver o teu dia a dia e tudo mais que a gente faz, né? Mas como é que essa mulher de fato está? Porque começou a me incomodar muito vestir ela e transformar ela. Daqui a pouco está fazendo uma caricatura, uma casca, sabe? Sendo que a essência dela, muitas vezes, é de uma mulher machucada, é uma mulher com tantos problemas, com tantas situações, sabe? Que na hora que tira aquela roupa e se olha no espelho, sabe? Volta tudo. Então, essa cura começou a vir muito forte para mim a questão da identidade. O quanto a mulher precisa estar alicerçada na sua própria identidade, curada, para daí sim esse brilho vir a resplandecer no seu exterior, né? Porque somos um todo, não somos só o exterior, assim como não somos só o interior. Mas a gente comunica no exterior o que trazemos por dentro, né? Então, isso é uma questão muito, muito forte, assim, para mim. Muito bom. Começa dentro, né? Começa dentro. Muito bom. E eu concordo plenamente, né? Eu lembro que quando Deus começou a falar comigo a respeito da imagem, ele trouxe essa questão do eterno ao externo, né? Justamente por isso. Porque, às vezes, a gente até busca dentro. Mas o que acontece? Tem respostas que nem olhando para dentro a gente não vai achar, né? Só Deus para te trazer. E quando a gente fala de imagem, a gente tá falando de representação e expressão de algo ou de alguém. Então, quando a gente traz isso pro nosso contexto, de que nós somos a imagem de Cristo, então eu sou a representação de algo ou de alguém. É forte, ok, né? Vou pegar esse prisma. Mas eu também sou a representação de mim mesma, que entra com a identidade. E eu gosto daquele pilar que fala que estilo é personalidade, porque quando a gente traz à tona isso pra vestimenta, se nós não conectarmos isso à nossa personalidade, que faz parte dessa identidade, eu não vou ter uma imagem estratégica e autêntica nunca. Porque eu vou sempre ir atrás de algo que me disseram, por melhor que seja essa profissional, isso não vai me representar. E eu não vou curar essa autoimagem, porque a autoimagem é essa impressão que eu tenho sobre aquilo que eu vejo. Então, imagina que eu trabalhei uma imagem, eu me olhei no espelho e eu tive uma percepção. Agora, se essa minha percepção dessa autoimagem ela for deturpada, eu não vou me enxergar da forma correta, mesmo vestida de forma adequada. Então, é profundo mesmo. Quem trabalha com a imagem e leva a sério e vê esse ângulo de Deus mesmo para a vida dessa mulher, a gente vê o quão profundo é a transformação que gera, né? Por isso que eu creio que também Deus, ele fala ali, eu gosto muito daquela passagem que fala da saída do povo do Egito ali, que Deus, ele faz então com que o povo receba os despojos ali e eles saiam, né? Não mais vestidos como escravos, mas saiam se vendo de uma forma diferente, porque a primeira coisa que acontece quando Deus nos transforma é que nós precisamos nos ver de forma diferente. Sim. Então, acho que é isso, né? Mudou a estação, que nem a gente estava falando antes de iniciar, mudou a minha veste também. Então, essa conexão, ela é muito importante. No Simplesmente Excelente, a gente tem como um dos pilares a mentalidade. Porque a gente entende que para começar essa jornada de querer ser uma mulher simplesmente excelente, tem que começar pela mente. Uma decisão de mudança. Então, é dentro mesmo. E aí, quando a gente fala desse assunto, talvez muitas podem até rejeitar. Imagem, isso não é pra mim. Não faz sentido. Então, o primeiro passo aqui é justamente convidar essa mulher a uma mudança de mente. Né? Abrir para esse novo e entender que esse assunto sim é para qualquer mulher que está nos assistindo, independente do lugar que ela atua, se é na igreja, se é no trabalho, se é na faculdade, ela está expressando algo, nós estamos expressando algo. Nós estamos expressando a nossa imagem. E aí a gente vai ajudar essa mulher hoje aqui nesse bate-papo a fazer essa construção. Então o primeiro passo é a mentalidade. Eu acredito que começa por aí. Muito bom. E vocês estavam falando aqui, né, sobre o que é imagem e tal, a profundidade que esse tema é, porque às vezes a gente traz isso com uma, assim... Superficial, né? Superficial e acha que
que é isso, né? E eu fiquei lembrando, né, das mudanças da minha imagem, né, ao longo da vida. Eu lembro que quando eu conheci Jesus, eu tinha 16 anos, eu usava roupas muito curtas, era o meu normal, assim, né? Sempre barriga aparecendo, eu nem conseguia me imaginar sem assim, né? Sem estar assim. E eu fui aos cultos assim. Eu ia aos cultos dessa forma. Eu me lembro que um dia meu pai falou assim, filha, essa roupa, né, vai no culto. Eu falei, pai, mas assim, eu tenho que me vestir do jeito que eu me visto. Se eu me visto assim para ir para a escola, para ir para os outros lugares, eu tenho que me vestir assim para ir para a igreja. Então, na minha cabeça não fez sentido eu botar uma roupa para ir pro culto, Sim. entende? E eu fui. Só que o que ele me falou me fez pensar assim, nossa, tem algo errado com a minha roupa, porque eu até então não tinha percebido, entendeu? Para mim era o meu normal. E aí eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ouvir a palavra de Deus e eu fui sendo constrangida. Aí, de repente, no meio do culto eu já tava assim, puxando a blusa, os shorts, entendendo que, poxa, essa roupa realmente não tá adequada. E não é que não tá adequada para eu vir pra igreja, não tá adequada para eu usar. E aí eu comecei a mudar o meu guarda-roupa. E depois, ao longo da minha vida, em vários momentos, tanto por questões de profissão, que mudou, e aí mudou o meu perfil e mudou quem eu precisava parecer, quem eu precisava ser, quem eu precisava, né? Isso vai acontecendo. Então, eu vi aqui uma profundidade muito grande no que vocês trouxeram. E eu gostaria de perguntar, até para tirar um pouco de dúvida e de preconceito, qual que é a diferença de imagem para vaidade? Qual que é a diferença de eu ter um cuidado com a minha imagem e eu me tornar uma mulher vaidosa, fútil, alguém que pensa tanto na aparência que perdeu o sentido, né, da coisa. Então, eu queria ouvir você sobre isso. A vaidade justamente está nessa palavra, fútil, né? A futilidade. Mas como nós estamos falando em profundidade, essa mulher, muitas vezes, é uma mulher ferida. Ela traz raízes de rejeição na sua identidade, aonde a busca, né, o que seria essa vaidade desenfreada, muitas vezes é para pertencer. Para pertencer a um grupo, a um núcleo, pertencer mesmo naquele lugar onde ela vive, com as pessoas que ela se relaciona, sabe? Porque tudo vem, muitas vezes, do meio onde a pessoa foi inserida, desde a infância, o que ela viu, quais são as verdades que ela carrega, quais são o que foi ensinado para ela desde a infância, o que ela viu, o que ela experimentou na vida dela. Então, ela vai chegando, às vezes, a uma fase adulta, aonde ela aprendeu e entendeu que, para ela ser valorizada, ela precisa fazer parte. Fazer parte do quê? Deste mundo. Ser aceita. E ser aceita. Então, ela tá vendo o que tá acontecendo com várias mulheres. Ah, não, mas ela conseguiu um bom casamento, um bom marido, um bom relacionamento. Ela ascendeu profissionalmente porque ela tem aquele estereótipo na mente dela e que o mundo, o tempo todo, está nos jogando isso em rede social, é onde a gente olha o tempo todo, a gente tá vendo essa bandeira levantada. Então, essa mulher, por causa de N fatores, ela acaba acreditando nisso e por uma insegurança muito grande de si, ela entra nisso como uma verdade absoluta e acaba extrapolando e perdendo realmente a visão de quem ela é, né? Então, ela tá perdida, na verdade, e acaba indo muito para esse caminho, né, de uma vaidade, e não pela busca real da sua identidade. Ela acha que ela é assim. Entendi. Mas ela ainda não teve aquele conhecimento, né? O que tu acha? Eu acho perfeito. É isso. É o que eu acredito também, né? E enquanto tu estava falando, eu estava lembrando de algo que Deus tem ministrado muito no meu coração, que atrás de tudo que a gente faz e de tudo que nos acontece, existe um altar, né? Uau. Então, assim, quando a gente fala de todos os aspectos da nossa vida, tudo que é desenfreado, tudo que perde o controle, é porque o altar que foi levantado ali não é um altar para o Senhor, né? Então, o que é a vaidade se não um altar de idolatria, algo que eu quero, na verdade, cobrir uma ferida, uma dor? Então, aquilo se torna o quê? É como um queloide. Aí eu sei porque eu tenho cesariana dos dois, né? E eu criei um queloide. Então, eu vejo a vaidade como um queloide, né? Foi feita uma cicatriz ali, não cicatrizou bem, aquilo deu um excesso naquela cicatrização, criou aquele queloide, fica aquele queloide alto ali, né? Quer dizer, um excesso de algo que naturalmente teria cicatrizado normal.
Então, quando eu cuido dessa minha imagem no sentido de autoapreciação, né? Essa autoestima, que é o apreço que eu tenho por mim mesma, tá saudável ali, né? Mas quando aquilo fica além do que é o devido, é um queloide na minha autoestima, é um queloide na minha autoimagem. E um altar foi levantado ali de adoração, até de uma idolatria, porque daí eu tô idolatrando algo, né? Eu tô me idolatrando, é como a pessoa, não tem nada de errado a gente ir para uma academia, não tem nada de errado eu fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo, né? Colocar um tóx, enfim, fazer alguma coisa, né? Uma harmonização facial, até aí tá tudo bem, né? Mas quando criou um queloide ali, eu preciso parar e pensar, né? Que altar eu levantei naquele lugar ali? Porque eu preciso distorcer as coisas para me sentir bem ou fazer as pessoas me sentirem... Fazer com que as pessoas me amem, né? Ou eu me sentir bem com as pessoas. Acho que é nesse sentido Ser também. aceita, né? Da aceitação, né? É forte, né? É muito forte. Eu percebo, assim, o excesso, né? Acho que a Isso. vaidade vai para esse caminho do excesso. O queloide, o excesso da cicatrização mesmo. E aí eu vejo, assim, tem mulheres que daí vão, né? Vão pra harmonização, pro botox... Mas ela não para ali, daí ela já quer outra coisa, daí ela já coloca mais, daí já faz mais e mais e mais, e quando vê já perdeu toda a naturalidade, já ficou... E aí, talvez ela não gostou daquilo, só que já tá naquele caminho, daí ela vai fazendo mais e mais e mais, e é um caminho meio sem volta. Sei, isso tem me assustado bastante no que a gente tem visto. Eu creio que tá bem associada à palavra do desejo desenfreado da carne, né? Porque é sobre isso, né? Um desejo desenfreado da carne. A carne tem necessidade de ser vista, ser lembrada, ser notada, ser valorizada. Então, tudo que é num desejo desenfreado, a gente sai da naturalidade, a gente sai daquilo que é E saudável. uma visão né? distorcida sobre si, né? Exatamente. Agora, de fato, quando a gente tem a gente vai para a escola do Espírito Santo, aceita a didática do céu, ele começa a transformar nosso coração, nossa vida, né? Nossa imagem, nossa autoimagem, né? A forma com que a gente se enxerga, isso pode demorar alguns anos, né? Isso pode ser um processo da vida inteira, né? Em que Deus, ele vem tratando, às vezes, sem a gente perceber. De repente, você está numa ministração, você está nesse ambiente de culto ou de aula, né? E aí você ouve algo que você pensa assim, meu Deus, eu ainda tô com uma coisa no meu coração que eu nem sabia. Eu ainda tô com alguma coisa aqui que, né? E aí isso também transparece lá de fora. Porque, de fato, como a gente deu o nome desse episódio, imagem comunica propósito. Pode comunicar muitas coisas. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Porque imagem pode comunicar insegurança. A imagem pode comunicar essa falha, né, na minha forma de me enxergar. Mas ela também pode comunicar o meu propósito. Como é que essa mulher que está nos acompanhando pode entender esse caminho, né? E melhorar, talvez, assim, fazer alguns ajustes na sua imagem, tanto no seu guarda-roupa, como no cabelo, quanto na questão de fazer uma maquiagenzinha, de ter um cuidado. A gente falou aqui de excessos, mas agora vamos falar um pouquinho desse equilíbrio. Como que a gente pode fazer isso de uma forma saudável? Acho que pode ir. Quer que eu comece? Eu acredito que está muito relacionado a esse autoconhecimento, né? Então, eu entender o que eu gosto. Muitas de nós, a gente não consegue, talvez, colocar esse alinhamento dessa imagem porque a gente parou de pensar sobre o que eu gosto, de fato. Muitas vezes está mais associado a esse autoconhecimento de quem eu sou do que propriamente do ambiente que eu estou inserida. Porque às vezes a gente tenta fazer esse equilíbrio dessa imagem pelo ambiente ou pela posição, mas aquilo também não te representa. Então acho que não é uma boa começar por ali. Óbvio que a gente tem que ter uma noção da geografia que eu estou e com quem eu me relaciono, porque a imagem ela precisa ser o quê, né? O que é imagem? Imagem é comunicação. Então eu tenho, nessa comunicação que a gente está tendo agora, eu tenho receptor, né, que são vocês, eu tenho o interlocutor, alguém que está falando, e obviamente nesse caminho da linguagem precisa ser, a imagem precisa ser colocada ali nessa linguagem não verbal para essa comunicação ser bem feita. Sim. Mas quando eu só penso no outro, como o outro vai me perceber, eu crio essa imagem como ela mencionou, uma caricatura, né? Eu vou tentar dar um exemplo assim bem prático. Então vou dar o meu exemplo, né? Hoje eu sou uma professora, então eu tô dentro da sala de aula. Toda vez que eu me visto e eu penso em tudo aquilo que vai estar em evidência ali na sala de aula. Então eu penso no cuidado em não ter nenhuma roupa justa, por exemplo, porque eu estou à frente, as pessoas estão me enxergando. Eu penso em vários
vários pontos que para mim são importantes e nada que me trave, porque eu vou precisar de mobilidade. Eu penso no ambiente, mas eu também penso naquilo que eu gosto, porque eu poderia me vestir de diversas formas que vão me dar essa liberdade que eu preciso, esse cuidado que eu preciso, mas algumas coisas eu não gosto. Então, é importante eu não só pensar no ambiente, mas eu também me conhecer e saber o que faz sentido para mim, tanto no quesito de cor. Então, por muito tempo eu usei muito preto. Aí, hoje eu não gosto muito. Não é que eu não use, mas eu tenho cada vez menos roupas todas pretas. Eu gosto mais de outras tonalidades, enfim. Então, eu me sinto melhor com outras tonalidades, outras roupas, né? Então, é bem isso que você tá trazendo. Então, não é só a ver o ambiente de trabalho. Estou num ambiente super formal. Tá, mas o que eu usar posso... camisa e calça social. Posso usar mas outra que cor coisa. de camisa? Isso. Né? Às vezes, tu pode usar uma camisa, que nem a gente estava mencionando da tua, né? É com listra, é floral e tal. De repente, ela tem um perfil criativo. Daí ela se engessa e coloca uma camisa branca, por exemplo, toda lisa, e ela não se sente ela. E ela não se sente feliz. E a gente passa o tempo todo se enxergando, seja numa vitrine, ou seja no espelho, quando tu vai no banheiro, e tu passa o dia inteiro emitindo sinais pra tua mente, dizendo, eu não estou feliz, essa imagem não é minha. E tu passa o dia inteiro e às vezes tu não entende como tu chega no final do dia, tu tá cansada, tu tá sobrecarregada. Parece algo tão simples, mas é o que a gente faz diariamente. Então eu escolher, não, eu vou usar... Por que não usar uma camisa que tenha um aspecto mais dentro do que eu gosto? E vou usar uma calça social, vou usar um alinhamento, mas eu vou dar minha pitada da minha personalidade naquilo que eu visto. Né? Então, mas eu acho que hoje é muito mais associado a um resgate. Essa mulher que não cuida de nada, se ela só pensar num conforto, ela vai transmitir o que é desleixo. Então, eu não posso pensar só no que eu gosto. É isso que exatamente isso que tu mencionou. Haver uma coerência. Haver uma coerência. E se eu pensar só no público prioritário, que é aquele que eu desejo comunicar, eu também vou me despersonalizar. É uma soma dessas duas coisas. É uma soma. Eu preciso pensar nisso. De né? quando tu não está personalizada, né? Não está dentro daquilo, de quem você é, por mais bem vestida que você esteja e coerente com o local onde você está, você não vai se sentir confortável. Porque você não está sendo representada. Então você fica... E isso é uma coisa que passa. As pessoas percebem. Tem alguma coisa errada com ela. Ela diz, mas o que será? Eu não sei. Mas tem alguma coisa, né? Porque ela tá bem vestida, ela tá bem maquiada, mas o cabelo insegura. tá arrumado. Tá insegura. Porque se tu não tá na tua pele, tu vai ficar insegura. Por mais que foi uma consultora lá, e contratei uma consultora, ela disse que essa é a roupa que eu preciso usar para esse lugar. Mas eu não sei, eu não tô me sentindo legal. Mas eu vou, ela disse, né? E realmente tá bonita, as pessoas me disseram que eu tô bonita. Mas a insegurança, ela transpassa, né? As pessoas sentem isso. Então, também tu tem que ser fiel à tua identidade, à tua personalidade. Existir uma coerência e um alinhamento entre uma coisa e outra, né? Estar ali coerente com o ambiente onde está, mas também tendo a sua essência ali revelada através da vestimenta, né? Muito bom. Uma convidada perguntou, né? Tem paleta de cor? Como é que eu me visto? Como que eu faço? Eu disse, olha, não temos paleta de cor. E te veste como tu te gosta. Porque tu vai te ver. Tu tem que estar bem. Tu tem que estar feliz. Porque tu vai... Veste como tu é. Porque tu tem que estar feliz nesse episódio. Porque tu vai ver esse vídeo depois. Tu vai ver o corte depois. Então, tu tem que se sentir muito bem. Então, vem muito do teu jeito. E eu acho que é isso, né? É isso. Muito bom. Muito E bom. acho que aquela questão, assim, de... Como a gente estava mencionando antes. Por exemplo, tu perguntaste, né? Sobre, cabelo. O que eu posso fazer de pequenas mudanças, né? Acho que a primeira questão é se fazer essa pergunta. Hoje a minha imagem, ela vem de quem eu sou, realmente? Porque é sobre uma venda. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tenta relutar, principalmente o cristão. Eu não gosto de falar disso, que eu tô me vendendo, mas a gente vende. Né? Por quê? Porque eu preciso que a pessoa compre o propósito que eu carrego, que é onde a gente entrou. Não é sobre aparecer, é sobre destacar. São coisas diferentes, né? Então, acho que por muito tempo, nós cristãs, nós ficamos relutantes a esse lugar, porque a gente não queria aparecer, né? Porque quem tem que aparecer é Cristo, não somos nós. Então, a gente ficava relutando para ter uma imagem que te destacasse. Mas o que Deus fez com Esther, né? Ele não destacou para revelar? Então é sobre isso, né? Deus destaca alguém, e aí um diante o profissional regai, né? Pra ajudar, né? Mas tu vai o quê? Tu vai destacar alguém para revelar algo que Deus quer revelar, que é através de um propósito. E esse propósito, ele precisa ser o quê, né? Conectado primeiro. Eu não vivo o propósito sem conexão. Então, primeiro eu preciso conectar
para depois revelar o propósito. Então, eu vejo nesse sentido também, sabe? Que entrou aquela parte da gente mudar a mentalidade sobre eu preciso sim ter uma boa imagem, procurar alguém às vezes que possa me ajudar, começar a ler sobre isso, me informar sobre isso, tirar esse estereótipo de que isso não é bom, que Deus não gosta disso. Começar a estudar sobre isso, né? Entender que não, que Deus ele se preocupa com a aparência, porque a gente enxerga isso na criação, né? E, na verdade, Deus se preocupa com tudo que diz respeito a nós. Com tudo. Sim. É isso. Eu acho interessante também destacar nessa questão que hoje nós vimos muito também, tem um outro lado. Tem um outro lado das mulheres. Nós estamos falando de mulher, vamos falar de mulheres, né? Mulheres cristãs que são cristãs, vão à igreja, mas têm a roupa do culto. E chega na segunda-feira, elas se vestem como o mundo as vê, como elas gostariam de ser vistas. Elas não querem ser estereotipadas como mulheres cristãs. Mas, ao mesmo tempo, elas querem serem vistas como representantes do reino. Então, esses dias eu me vi, o Espírito Santo ministrou muito em mim, sobre os movimentos que existem no mundo. Existem movimentos de culturas onde as pessoas entram ali, né? A gente viu muito a gente vê na questão da moda que existe ali um nicho que as pessoas deixam clara quem elas são. Existe aquele movimento, ninguém se envergonha disso. Existe um movimento punk, existe N movimentos. As tribos mesmo. As tribos. E por que quando se trata de nós cristãos, nós temos essa relutância em realmente transmitir quem nós somos? Se nós temos e precisamos viver o ID diariamente. Então, acho que também tem essa questão, né? Porque hoje a gente vê a mulher cristã vai para academia, mas ela não quer, ela quer se vestir como as mulheres estão na academia, até porque ela diz, poxa, eu emagreci, eu tô com um corpo legal. Não tem nada demais. Deus vê o meu coração. Mas quando Deus fala para Samuel que ele vê o coração, ele não disse que não via a imagem. Ele disse que via o coração. Por quê? Porque primeiro dentro, depois fora. Mas se nós vemos ali várias passagens bíblicas, em praticamente todos os livros se fala em vestes. Praticamente todos. Eu gosto muito das passagens ali da vida de José. Cada vez que José tem uma mudança de ciclo na vida dele, a Bíblia aborda uma veste que revelou aquela nova identidade dele. Aquele novo ciclo dele, na verdade, né? Então, desde escravo até governador do Egito, prisioneiro, ele passou por N mudanças de vestes. Então, a gente vai mudando esses ciclos e vai melhorando e Deus se agrada disso, porque a gente também precisa representar. A primeira coisa que se vê numa pessoa é a imagem dela. Sim. Antes dela abrir a boca, ela já foi lida. Então, se tu representa Deus, se tu é uma representante que tu quer ser ouvida, tu quer ganhar almas para Jesus, a tua imagem precisa comunicar isso. Se a tua imagem estiver incoerente, tu não vai conseguir nem abrir a boca para dizer a primeira palavra, porque as pessoas não vão parar para te ouvir. Eu gosto muito daquela frase do Billy Graham, né? Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Então, eu acho que isso norteia grande parte do que a gente está conversando aqui. Muito bom. É uma responsabilidade, inclusive, né? Então, essa mulher que está nos assistindo, que é multitarefas, está em vários locais, é dessa forma que Deus quer te usar. E aí eu queria até perguntar para vocês, assim, como ser elegante sendo cristã? Então, a gente quer, sim, ser uma mulher elegante, a gente quer, sim, ser uma mulher com postura. E eu acredito que a imagem é uma soma. Não é só o que a gente veste, é como a gente se comunica falando, é com a nossa postura, o comportamento. Tem a ver, não tem a ver? Fala um pouquinho aqui pra gente também. A elegância é comportamento. Porque não adianta tu estar lindamente vestida com roupas maravilhosas, um bom corte, um bom tecido, uma excelente alfaiataria, e tu não dá bom dia pro porteiro, tu não pede com licença, tu não pede desculpas, né? Tu não diz por favor, sabe? Então é vocabulário também. Vocabulário, o cuidado com a imagem também não vem só de belas roupas, vem também de uma unha feita. Não precisa estar pintada, mas lixada, cuidada, limpa, porque o óbvio precisa ser dito. Um cabelo limpo, o mínimo de cuidado com a pele. Então, tudo isso comunica. Às vezes, as mulheres têm uma questão muito forte, a questão, mas eu não tenho... Essa é a primeira coisa que a gente ouve, né? Eu não tenho dinheiro para comprar roupas novas.
mas faz o melhor com o que tu tem. É isso. É possível Seja fazer melhor. simplesmente excelente. Simplesmente excelente. O Na teu tua calçado realidade. é limpo, o teu calçado é impecável, ele é velhinho, mas ele é impecável. A tua roupa não tem fio pendurado, não tem botão caindo, não tem fecho arrebentado, né? O teu cabelo não Tá tem passada. o teu cabelo não tem 20 centímetros de raiz, né? Então, assim, esses detalhes pequenos e o comportamento, as ações, atitudes, Muito educação fazem a pessoa muito elegante, fazem uma pessoa muito elegante. É isso, Paula. Eu concordo com tudo. Pouco tem a acrescentar, porque isso realmente eu acho que faz todo sentido, né? E a questão, acho que a palavra é coerência. É isso, né? A gente tem uma coerência, assim. E a elegância, ela também tá muito associada a essa mentalidade, né? Porque assim como eu faço uma coisa na vida, eu faço tudo, né? Já diz a frase, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma roupa ou um descuido comigo, a minha casa também vai ser descuidada. né? Exatamente. Eu lembro que Deus ministrou muito meu coração nos últimos tempos sobre a questão da ordem, né? E volte e meia ele vinha falando comigo sobre isso. Ordem, né? Colocar as coisas em ordem. Um guarda-roupa ordenado, uma casa ordenada. E eu confesso pra vocês que eu sempre tive muito desafio pra isso. Eu nunca fui uma pessoa organizada, assim, de dizer. Eu sou organizada no meu trabalho, nas coisas que eu preciso entregar. Mas era a bolsa sempre cheia de coisa. Era 300 sacolas dentro de casa. Né? E durante muito tempo eu pensei assim, não, deve ser um TDAH. E pode ser, né? Tantas pessoas têm, né? Não, no meu caso não era um TDAH. No meu caso era uma desordem mental que eu precisava começar com pequenas coisas, né? E Deus disse assim, tu vai começar todos os dias a arrumar a tua cama. Todas as mulheres, a maioria vai dizer pra mim, nossa, mas isso é o básico, né, Paula? Mas acho que a gente também trazer a nossa vulnerabilidade à tona, isso também é imagem, né? Eu entender que... Porque às vezes o que acontece? A gente vê uma pessoa que já passou pelo processo, a gente olha e aquela que tá dentro do processo, ela olha para aquela que já está do outro lado e ela pensa assim, meu Deus, eu nunca vou ser como Inatingível. fulana. Né? Então é legal a gente dizer que eu não certeza. tinha uma imagem de valor que eu professo, né? Que eu acredito, dentro da minha casa como eu deveria. E Deus, ele foi fazendo essa transformação. Por quê? Porque com essa organização da minha cama todo dia, do cheirinho que eu comprei, do meu guarda-roupa que tá sempre arrumado, dessas coisas, eu consegui transmitir uma elegância de dentro pra fora, realmente, né? Que era aquela coisa assim, eu não vou mais esquecer 300 coisas dentro da minha gaveta, porque eu tenho me policiado pra isso. Então, acho que também coerência é elegância, nesse sentido assim, eu não posso falar de algo que eu não vivo. Exatamente. É isso que eu quis dizer, entendeu? Tenho uma boa imagem, mas na verdade eu não me porto com uma boa imagem dentro de casa. Né? Eu não sou aquela esposa atenciosa, eu não sou aquela mãe que realmente dá atenção. Isso também, não existe maior deselegância do que a gente não ser verdadeiro, né? Muito Então eu bom. acho que esse alinhamento também vai até pras vestes. Ele começa, ele começa quando eu acordei, que ninguém me vê, que eu tô sem maquiagem, que minha cama ficava bagunçada. Eu ficava na rua, eu tava organizada, eu tava limpa, mas o Espírito Santo sabia, bah, filha, tua cama ficou pra trás. E o que é a minha cama? Por que Deus disse pra Lid, pega tua cama? Né? Pega aquilo que é teu, tu começa com aquilo que é teu, né? Então a elegância, ela começa primeiro a ser gerada dentro de nós, nas pequenas coisas que Deus vai nos pedindo diariamente pra ser Nossa, feito. muito bom. Uau. Muito bom. Muito bom, né? É bom demais ouvir vocês. Sabe que no evento que eu ministro Vestidas para o Reino, eu trago o meu testemunho? Trago parte do meu testemunho, que ainda tem muita coisa para a glória de Deus, para ainda vir mostrar, né? Sim. Mas eu falo dessa transição de vestes, que ela está totalmente ligada a uma raiz de rejeição muito forte que eu vivia. Então ali eu trago para as mulheres, porque claro, elas me veem e pensam o quê, né? Já nasci assim. né? Nasci assim. Nasci assim. Nasci assim. Mas quando eu mostro pra elas as fotos, todo mundo fica, "Ah, meu Deus, é tu, é tu, é tu." Ficam assim, elas ficam, né? Então, né? Porque a Sabrina participa, né? E aí, então, assim, eu gosto de colocar o testemunho justamente porque para visualizarem que aquilo que elas vivem, eu também já passei. É possível, Claro. né? E que é possível a transformação. gente Muito transformar, bom. sabe? À medida de que a gente vá buscando e vai pedindo para Deus, porque eu lembro das primeiras orações que eu fazia para Ele, me ensina a ser melhor, me ensina, nem eu me aguento, me ajuda a ser melhor. E foi a partir daí que coisas foram acontecendo, Muito sabe? bom. Mudanças foram acontecendo. Então, eu me vestia daquela forma e nem imaginava por que era. E achava que estava arrasando, né?
Então, a imagem da gente precisa estar coerente e ela tem que estar realmente. Então, é sobre isso, sobre a gente ter um testemunho, mas ele vem de dentro para fora. Muito bom. Trazendo essa transformação, né? Muito bom. É muita coisa, né? É muita coisa boa. Falar, abrir aqui para essas mulheres e começar na mentalidade. A gente tem uma pergunta, né, final. Temos uma pergunta final. Nós queremos ouvir de vocês o que é para você ser uma mulher simplesmente excelente. Posso começar? Pode. Bom, para mim, uma mulher simplesmente excelente, poderia discorrer aqui muitas coisas, mas é sobre essa coerência. Ela ter essa coerência e essa verdade. A verdade que ela vive é a verdade que ela transborda através da imagem dela. Então, ser uma mulher temente a Deus e uma mulher que transborda essa paz, que excede todo entendimento. E que ela sabe que, apesar de todas as multitarefas que ela exerce, ela sabe que tem um Deus ali que está com ela e que, enfim, posso dizer muitas coisas, mas eu acho que a mulher simplesmente excelente é essa mulher, coerente Amém. com as Amém. coisas do céu e com o propósito que ela carrega. Muito Amém. bom. E para você, Paulinha? Eu vinha pensando nessa questão do simplesmente, né? Que é essa simplesmente, né? Deus tem falado muito comigo sobre essa simplicidade, da gente voltar à simplicidade. Né? Talvez porque a gente vive uma vida tão de tantas coisas que a gente sabe que são benéficas, elas não são maléficas, né? Mas a gente perde esse cunho da verdade que a gente tá falando, que ser de verdade. E a minha oração dos últimos anos, assim, desse último ano mais intensamente, dos 2 últimos, é: Senhor, não me deixa viver de aparência. Eu realmente quero ser de verdade. E ser excelente me lembrou muito essa questão da excelência, porque a Bíblia diz que havia sobre Daniel um espírito de excelência. Né? E esse espírito de excelência é o espírito do Senhor e nele havia verdade. Então, assim, não importava qual era a influência do meio geográfico, a academia que tu frequenta, a faculdade que tu frequenta, a escola, o nicho de amizades que tu tem, tu não vai ser influenciado por aquele lugar. Então, para mim, uma mulher simplesmente excelente é uma mulher que tem uma mente simples, mas excelente no espírito, que é o espírito de Deus, né? Amém. E que ela consegue influenciar o meio que ela está, inclusive através da imagem dela, da vida dela como um todo, vivendo uma verdade da simplicidade de Cristo. Uau. Que tu consegue ler, que é o que a gente falou da Carta Viva, que, né? Que ela falou sobre a questão da Bíblia que todo mundo deseja ler, que é a Bíblia, que nós somos a Bíblia viva. Mas sobre essa mente simples, sabe? Eu acho que a gente dificulta muitas coisas. Acho que a gente tem que simplificar mais as coisas, assim. Muito bom. A gente precisa ter uma mente mais simples, eu acho, que nem de Cristo. Que delícia Muito ouvir bom. vocês. Muito obrigada, né? A gente se sente... Bom, a gente aprende muito, Exatamente. né? Nós somos as primeiras a receber aqui e aplicar. Eu acho que, resumindo, né? A gente poder se vestir com propósito. Então, a gente identificar quem nós somos de fato, de forma curada, ouvir isso do céu, né? Permitir que o Espírito Santo trabalhe isso, entendendo o ambiente em que a gente está e fazer essa junção, nós vamos conseguir comunicar bem o nosso propósito. Obrigada por terem nos ensinado tanto nesse dia. E eu quero convidar todos vocês a olharem lá para a câmera do meio. A gente vai dar um tchauzinho. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.